Vivendo acima da normalidade. Por que esse título? Esse título foi inspirado depois que eu li o livro do Dave Gibbons, Jealots, que eu já estava com uma suspeita, vivia com uma suspeita grande, e foi se confirmando a cada vez mais quando eu lia Colossenses, e acabei de ler esse livro, e Deus falou muito ao meu coração, o que eu vou transmitir para você, para instigar você. Preste muita atenção. Eu não sei se você já notou, mas existem pessoas que vivem uma vida cristã acima da que você vive. Você já notou isso? Não? Você é salvo, você vai para o céu, você morreu hoje, você está garantido, você vai para o céu, está tudo certo com você. Mas tem algumas pessoas que você olha para a vida delas, você percebe que elas vivem uma vida acima do normal, acima da normalidade. Algumas coisas que abatem você, algumas coisas que desanimam você, algumas coisas que você quer jogar, chutar tudo, jogar a toalha. Para algumas pessoas, para outras pessoas, eles passam pela mesma luta que você passa, mas eles passam, parece que imunes. E isso eu já venho pesquisando, já venho olhando, já venho reparando, olhando as escrituras, exemplos bíblicos, personagens, e eu venho me inquietando com isso. E eu vinha perguntando para o Senhor, o que está acontecendo? Por que há pessoas que são capazes de suportar o insuportável? Por quê? Por que ora acontece uma situação para um ou outro e ele desanima, ele abandona a jornada, ele desanima no meio da caminhada, ele larga ministério, ele larga as pessoas, ele larga e outros permanecem? Qual é o mistério disso? E é sobre isso que eu vou falar com você, porque eu decretei na minha vida que eu quero viver acima da normalidade. O normal não serve. E se você quer uma vida assim, vem conosco. Uma vida de plenitude. Quando eu vejo o apóstolo São Paulo, que para mim é o meu mentor nesse tema, dizendo nas suas cartas, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Filipenses 4:11. Eu sei ter em abundância. Eu sei padecer necessidades. Em todas as coisas eu estou instruído. Esse cara vivia acima da normalidade. Um homem que passou 1/3 da sua vida de ministério, praticamente, ele passou preso. Todas as cartas que ele escreveu consolando a igreja e consola nós hoje, foram escritas de uma masmorra. Pera, alguma coisa diferente esse cara descobriu. E eu quero esse caminho. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero viver na média. Eu não quero ser medíocre. Eu quero viver na excelência. Eu quero viver na plenitude. E eu quero viver acima da normalidade. E eu sei que você quer também. E nós vamos descobrir isso juntos. Um apóstolo que na cadeia, ele escreve a carta aos Filipenses, que nós vamos vê-la também ao longo do tempo aqui. E por mais de 16 vezes ele diz assim: alegrai-vos, irmãos. Outra vez vos digo: alegrai-vos, regozijai-vos. Como? Como é que onde ele encontrava forças? Onde ele encontrava esse gozo interior para de dentro de uma cadeia ele ia encorajar os irmãos a alegrarem-se? E ele escreve a carta de Colossos. Eu rogo que você procure saber
Vá ler a introdução das cartas, pega a Bíblia de estudos, vai estudar Colossenses. Não é ler Colossenses, mas estudar o contexto. Não dá em 30 minutos para eu falar tudo para você, não é o propósito aqui. Meu propósito aqui é botar sal na sua boca. É isso que eu pretendo fazer. Mas você vai ver a carta aos Colossos, ele está na prisão de Roma. Sem luz. Sem nada. E de lá ele escreve essas coisas que nós vamos ver. Ele escreve encorajando os irmãos. Ele escreve revelações profundas. De dentro de uma cadeia. Então, primeiro ponto que eu quero destacar com você para o conto da ceia hoje. Viver acima da normalidade é você experimentar o poder da redenção. Redenção. Para vivermos acima da normalidade, precisamos experimentar o poder da morte e ressurreição de Cristo, que nos proporcionou uma eterna redenção. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, passa por cima de palavras como se elas fossem palavras comuns, e elas não são. Por exemplo, redenção não é uma palavra comum. E quando você descobre o sentido das palavras, a verdade fica muito mais clara ao seu coração e você a assume muito mais claramente na sua vida, e é isso que nós vamos fazer agora. Redenção, o que é que significa? O texto lá de Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, vamos ler juntos aqui, por favor? Dando graças ao Pai. Então ele, depois de fazer uma introdução, na verdade ele começa a carta orando pelos irmãos. Versículo 3 ele fala assim, irmãos, eu não canso de orar por vocês, para que os olhos de vocês sejam abertos. Para tantas coisas. Ele está lá numa cadeia, numa prisão, preocupado com irmãos que estão livres, entre aspas. E não estão desfrutando da sua liberdade. E então ele fala, vocês antes, vocês têm que dar graças ao Pai diariamente. Por quê? Porque Ele tornou vocês dignos. Na versão da Bíblia Revista e Atualizada diz, aparece a palavra idôneos, capazes. Eu e você não éramos capazes, nem eu e você não éramos dignos para participar de nenhuma herança. E o Pai, agradou-se ao Pai por sua graça e misericórdia enviar seu Filho Jesus para nos proporcionar uma salvação eterna, uma redenção completa e colocar você numa posição de dignidade. Dignidade para quê? Para você participar de uma herança, juntamente com os santos no reino da luz. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ajude o seu irmão falando para ele isso. Você é um herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e nós não éramos dignos. Sabe aquela expressão do filho pródigo quando peca e depois ele fica pensando, ele fala, eu não sou digno, eu sou indigno. Mas eu vou até o meu pai. Eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O reino dos céus é para os indignos. A salvação é para quem não presta. Jesus veio para os doentes. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu e você éramos doentes, éramos indignos. Não éramos idôneos, não estávamos aptos para participar de herança nenhuma. Mas Ele nos deu por sua graça e misericórdia. E mais,
Ele nos resgatou do domínio. Resgatar. Ninguém resgata ninguém se não pagar um preço. A salvação, para mim e para você, não custou nada, mas para o Pai Celestial custou o que Ele tinha de melhor e único, seu Filho. Ele resgatou. Ele pagou o preço do resgate por você. Você é amado do coração do Pai. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês não entenderem isso, vocês não viverão acima da normalidade. Vocês acharão que são pessoas comuns. E nós não somos pessoas comuns, nós somos pessoas especiais. Nós somos uma nação santa, nós somos um sacerdócio real. Nós somos um povo adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você não somos quaisquer pessoas. E quando nós entendemos isso, nós saímos de um padrão de normalidade e subimos para o andar de cima, onde Cristo está. E começamos a enxergar as coisas de um outro prisma. Mesmo as adversidades, mesmo as pressões, mesmo as lutas que vamos ter, mas você vai encará-las de forma diferente. Porque você foi resgatado do domínio das trevas. Esta palavra na outra versão diz império das trevas. Domínio. É algo muito mais forte que você imagina. E quando essa palavra aparece aí, ela aparece no grego dizendo domínio da mente. Não é um domínio físico. Não se trata de você estar preso fisicamente. Mas muitas pessoas não se apropriam de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida acima da normalidade, porque as suas mentes estão cativas, estão enganadas nas suas mentes. Esse é um assunto que nós vamos explorar muito lá na frente. Que Ele nos deu uma mente sábia e espiritual, dentro desse modelo de viver acima da normalidade. Mas Paulo vem dizer, vocês foram resgatados do domínio das trevas. Domínio. Domínio é algo que tem a ver com domínio da mente. Incapacidade de enxergar. As pessoas que não foram resgatadas, não experimentaram o preço da redenção, vivem debaixo do domínio das trevas. Do domínio. Quem está dominado não tem liberdade. Está influenciado. É por isso que você vê tantas atrocidades. Por isso que você vê tanta gente rica. Tantos caras da FIFA aí que já eram milionários, eles querem mais. Eles querem mais, não chega. É um domínio, é um fascínio. E nós, guardadas as devidas proporções da comparação, também vivíamos debaixo de domínios. Talvez hoje aqui existam pessoas ainda que estão debaixo de domínios. Domínio na sua mente, na sua maneira de pensar, na sua maneira de enxergar a vida, na sua maneira de se enxergar como pessoa. Dominado. E Ele veio para nos libertar. Pagou um preço de uma eterna redenção, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos tirou de um reino de trevas. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios que todos nós andávamos outrora fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. É sobre isso que estamos falando. Quando você está debaixo de um governo, de um engano, você faz as coisas achando que está fazendo certo. Já imaginou isso? Quem está debaixo do domínio das trevas não enxerga. Sabe aquela expressão que você fala assim, mas será que aquela pessoa não enxerga? Ela não enxerga. Ela não enxerga. Será que ela não está vendo que essa escolha, esse posicionamento, esse caminho vai levá-la à morte? Não, ela não enxerga. Porque ela está debaixo de um domínio. Falar para um drogado que a droga faz mal? Não precisa. Ninguém sabe mais o efeito de uma pedra de crack, de uma cocaína, de uma droga forte, que o próprio usuário. Ninguém mais sabe.
Não adianta você falar para ele, você sabia que você está se matando? Ele sabe. Você tem que mostrar para ele, você sabia que você pode ficar livre? E então você mostrar a ele o poder de Deus para ser liberto. Isso é estar debaixo de um domínio. E ele veio para nos libertar, nos resgatar, nos transportar, nos arrancar de um lugar para colocar no outro. Em quem temos uma eterna redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ninguém consegue viver uma vida acima da normalidade se não experimentar a redenção. O que é a redenção? No outro slide tem uma definição dela. Redenção é mudança de dono. Olha que termo forte. Redenção é mudança de dono, é mudança de senhorio. Você estava vivendo debaixo do senhorio das trevas, do senhorio do inferno, do senhorio do diabo. Agora você troca de senhor, você é arrancado de lá para viver debaixo de um novo senhor. Você vivia num reino de ódio, num reino de discordância, num reino de confusão, num reino de disputa, num reino de concorrência. Agora você é transportado de reino, é mudança de reino, é mudança de senhor. É libertação de uma escravidão, é libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Você não se liberta. Ninguém consegue falar, eu estou me libertando. Não tem como. Não tem como. É uma ação que você não participa. Por isso que Paulo, o nosso mentor Paulo, diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. É algo que você recebe. Não é algo que você se esforça para obter. Não é algo que você o faz por mérito. É algo que você recebe. Você diz assim, Senhor, a única oração que você pode fazer é, Senhor, não tenho condições. Não sei o que fazer. E aí, então ele arranca você de um domínio. Debaixo de um senhorio, ele resgata você, ele paga o preço por você, de uma eterna redenção. E depois que esse preço foi pago, esse preço da eterna redenção, uma das coisas mais lindas disto, é que isto é tremendo, você vive livre de condenação. Veja só o quanto muitas vezes nós estamos enganados. Porque todo momento o inimigo das nossas almas vem lançar acusação contra nós, condenação contra nós. Você comete um erro que você nem queria cometer, não foi algo proposital. Vem uma avalanche de culpa sobre você. E você fica oprimido, você fica envergonhado, você vai para o canto, você começa a fugir das pessoas, como se todo mundo soubesse do seu problema. E ninguém sabe. Você começa a fugir da comunhão com os irmãos. Você já não aparece mais no G100. Você não quer vir aos cultos. Por quê? Por causa de uma condenação. Mas quando você descobre que Ele pagou o preço de uma eterna redenção e você não tem mais nada com Satanás, você está debaixo de um outro senhorio, você pertence a um outro senhor, você ganha esta liberdade. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. E você fica livre. E todo engano e toda opressão de Satanás encerra na sua vida.
é mudança de domínio. Você não pode ser enganado. Se eu pudesse colocar isso dentro de você hoje à noite, eu faria. Ele pagou um preço de uma eterna redenção por você. Satanás não tem acesso à sua vida. Satanás não pode te acusar de nada. Não pode te acusar de nada. E o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 8, versículo 31, quem os condenará? Quem os condenará? Por isso é Cristo quem morreu. Então nós começamos a viver uma vida livre. E quando você começa a viver essa vida livre, você ganha essa liberdade, você começa a viver acima da normalidade. Você começa a viver num outro patamar. Você começa a olhar as coisas de uma outra perspectiva. Você começa a viver numa outra dimensão. E você começa a passar isso para as pessoas. Você começa a amar as pessoas, porque esta redenção é o perdão. E como nós falamos aqui em 2 domingos atrás, você que foi eternamente perdoado, liberto, agora você é libertador. Você vai por este mundo espalhando amor. Não vai espalhando ódio, mas vai espalhando amor. Você vai tocando as pessoas. Você vai abraçando as pessoas. Você vai transmitindo isso que você recebeu no lugar em que você está. Não importa se você é amado ou se não é amado, se você é ofendido, se não, você não é ofendido. Você vive numa outra dimensão. A dimensão de alguém que experimentou esta eterna redenção. Liberto de uma vida de escravidão. Liberto por um pagamento alto. Por um pagamento alto de uma redenção maravilhosa. E a ceia o que é? Que nós vamos tomar. Nada mais é do que um memorial. Aqui estão os elementos de um memorial. Ceia é um memorial estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo para nos fazer lembrar da redenção. Lembrar da redenção. Lembrar da vitória. Lembrar da libertação. Assim como a Páscoa foi instituída lá atrás na Nova Aliança. Para lembrar-se da redenção. Para lembrar-se do pagamento, para lembrar-se da libertação do povo de Israel, a ceia do Senhor, os elementos da ceia, o pão. Quando Jesus diz, quando ele ensina aos seus discípulos, este pão verdadeiramente é o meu corpo partido por vós. E ao tomar a ceia, você tem que lembrar-se disso, você não pode fazê-lo de forma indignamente, como diz a palavra. Você tem que fazer com entendimento. Tem que fazer como alguém que faz parte deste projeto.